Olá, quarto ano, bem-vindos a mais uma aula. Hoje é a nossa aula de português e está lá na página 128 do livro. Nós vamos estudar um texto do capítulo 2, Entre Contos e Paródias. É um conto de fadas, mas é uma paródia de um conto de fadas que a gente já conhece. Você conhece o Príncipe Encantado, personagem do conto A Bela Adormecida? O que você sabe sobre essa história? Todos nós conhecemos, né? A história da Bela Adormecida, que dormiu durante muitos anos e que foi acordada por um beijo dado por um príncipe encantado. Leia o título do conto a seguir. O que você acha que pode acontecer em uma história com esse título? Olha o título da história que nós vamos ler. O Príncipe Desencantado. Se o da Bela Adormecida é o Príncipe Encantado e esse é o Príncipe Desencantado, com certeza a história é totalmente o contrário. Então, vamos lá. Vocês vão ler o texto que está na página 128 e na página 129. Esse texto é do escritor Flávio de Souza. Ele fez um texto totalmente diferente do texto que a gente conhece. Vale a pena ler. Quando terminar de ler o texto, nós vamos para a interpretação, que está lá na página 130 e 131. O trecho do conto O Príncipe Desencantado é uma paródia de um conto de fadas muito conhecido. Responda. Qual o título do conto que foi parodiado? É a história de qual princesa que foi contado nesse texto diferente? Qual é a história que temos nos livros de contos de fadas que se parece o contrário dessa história contada nesse texto parodiado? Letra B. O título O Príncipe Desencantado já indica que o conto será uma paródia? Sim. Por quê? Normalmente os príncipes são encantados e o título já começa falando que ele é desencantado, por isso que a gente já percebe que é uma paródia. Questão 3. Leia. E viveram felizes para sempre. Tem vários textos, várias histórias que a gente conta, que no final aparece essa frase, e viveram felizes para sempre. Agora eu quero saber que tipo de conto geralmente termina com essa frase, e viveram felizes para sempre. São contos de quê? Escreva na letra A. Letra B. O conto que você leu poderia terminar assim? Não, né? E por que você acha que ele não poderia terminar com essa frase e viveram felizes para sempre? Escreva qual a sua opinião. Por que você acha que ele não poderia terminar com essa frase e viveram felizes para sempre? Questão 4. Complete a frase abaixo escrevendo características da princesa do conto O Príncipe Desencantado. Eu tenho um quadro aí com várias características que ela poderia ter. Você vai ler o texto, vai descobrir quais as características que tem nesse quadro que poderia ser escritas aí na frase. A princesa era uma característica, 2, 3 características você vai colocar procurando aí no quadro e que estejam de acordo com a história que você leu. A princesa desse conto se parece com as princesas dos contos de fadas tradicionais, os contos que a gente conhece, da Bela Adormecida, da Cinderela, da Bela e a Fera. A história dela se parece? Como geralmente são as princesas dos contos de fadas que a gente conhece? Escreva aí quais são as características das princesas dos contos de fadas. Questão 5. Leia e responda. Você veio e me beijou e agora vai querer que eu ande por aí como uma gata borralheira? Quando disse isso, a princesa estava se referindo a uma personagem de outro conto de fadas muito conhecido. Você sabe qual é essa personagem? Como ela se vestia? Nos contos de fadas que a gente ouve, quem era a princesa que era chamada de gata borralheira? Escreva o nome dela e escreva como era que ela se vestia. Número 6. O que o príncipe quis dizer ao declarar que não era o rei das Arábias? Normalmente, quando alguém tem muito dinheiro, é chamado de árabe, né? Que são as pessoas que têm muito dinheiro. Então, quando ele disse que não era o rei das Arábias, ele quis dizer que ele não era o quê? Letra B. Esse conto teve um final feliz? Para quem?
Quem foi que no final do conto saiu feliz? O príncipe ou a princesa? Leia o trecho abaixo, observando o uso de reticências. Sempre que vemos esses 3 pontinhos aí que estão no quadrinho lilás, roxo, quer dizer que a frase não terminou, que ainda tinha mais coisas para colocar e não foi colocado. A pessoa queria dizer mais coisas, mas não foi colocado no texto. Eu quero uma carruagem de marfim, sapatinhos de cristal e reticências, joias, é claro. Responda. Na sua opinião, por que as reticências foram usadas nesse trecho? Significa que a princesa queria falar mais o quê? Questão 8. Leia o trecho abaixo em voz alta, depois marque a alternativa adequada. Mas eu não sou o rei das Arábias, sou apenas um príncipe. Ao pontuar esse trecho com reticências, o autor queria revelar que naquele momento o príncipe estava irritado, animado ou desanimado. Marque com X a alternativa certa. 9. Leia um trecho do conto. Eu quero anéis, pulseiras, colares, tiaras, coroas, cetros, pedras preciosas, semipreciosas, pepitas de ouro. O que vale mais, uma pedra preciosa ou uma pedra semipreciosa? Por quê? Essa resposta é pessoal. Você vai me dizer qual é que vale mais, a pedra preciosa ou a semipreciosa, e escrever o porquê.